primeiro livro dos Crônicas. Crônicas, capítulo de número 28. Eu quero ler o versículo de número 20. Na verdade, a mensagem está em torno de toda essa história, mas eu quero o versículo de número 20 como ênfase para nossa reflexão nesse momento. Tá ok? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 20. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo. Seja forte e seja corajoso. Gente boa, nós estamos num propósito de ministrar o coração da igreja sobre os filhos da casa. Esse é um tema que está dentro de mim por alguns motivos. E talvez o mais importante deles seja preparar uma futura geração para fazer a diferença. E eu tenho olhado, tenho analisado, tenho me dedicado muito para perceber alguns erros que historicamente a gente vai cometendo. Inclusive nós, a nossa igreja, inclusive a IVP, eu estou analisando a nossa vida. E nós conseguimos evangelizar, conseguimos alcançar as pessoas, conseguimos batizá-las, mas a gente está pecando muito na formação do caráter, na transformação da vida e na preparação deles para o futuro. Então, a gente fala muito sobre diversos assuntos, mas as pessoas não estão aprendendo ou não estão entendendo o compromisso delas com o reino de Deus e o compromisso delas com a igreja. Compromisso que elas precisam assumir com Deus verticalmente e na mesma proporção o compromisso que elas devem assumir com a comunidade de fé delas. A igreja, o corpo ao qual eles pertencem. E dentro dessa linha eu tenho procurado na Bíblia relações entre pais e filhos, e a Bíblia como um todo, você vai perceber que a Bíblia pode ser resumida como a história de um pai e um filho, resgatando, salvando, transformando a família. Deus é o Pai, Cristo Jesus é o Filho, e nós somos os irmãos que estamos sendo alcançados por esse processo. E eu procurei e estou procurando essas relações entre pais e filhos e me deparei com essa relação de Davi e Salomão. Davi está chegando já no final da sua vida, gente boa. São os momentos finais da vida de Davi. Davi tem um sonho pessoal, um projeto de vida. E ele então apresenta isso diante de Deus e Deus diz: não, você não vai. Você não vai edificar um templo, você não vai edificar a minha casa, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Você não vai. Quantas vezes a gente já tentou fazer uma coisa e a gente recebeu um não de Deus, né, gente boa? É difícil receber um não de Deus, né? Mas Deus diz: o seu filho vai. Você não, mas o seu filho vai. Salomão vai fazer isso. E nós conhecemos a história de Salomão. Salomão engrandece por demais o reino. Salomão coloca o reino em outro nível, outro patamar, ao ponto da rainha de Sabá vir, conhecer a fama e desejar entender como que um reino tão pequeno e até então insignificante
a sua glória se expande da forma como expandiu. E a grande questão hoje que eu queria levantar com vocês: qual o segredo para esse sucesso de Salomão? Como que esse jovem, esse homem consegue pegar o trono do seu pai, herdar o trono do seu pai, com uma expressão local ali na região, e projetar isso internacionalmente? Você pode talvez pensar: isso é vontade de Deus. Quantas vezes a gente olha para as pessoas estão dando certo, elas estão sendo bem-sucedidas, e aí aquele olha para o lado e diz: Deus quis assim, né? Ou quantas vezes as pessoas estão deixando escapar oportunidades na vida delas, porque elas não se prepararam para aquilo, e aí então elas jogam para a vontade de Deus e dizem: Deus quis assim. Se for para o sucesso, Deus quis assim, porque Ele tinha um propósito. Se for para o fracasso, Deus quis assim. Gente, será que a gente não pode aprender algo a mais com essa história do que isso? Será que Salomão deu certo só porque Deus quis, ou teve algumas coisas a mais? Talvez você pode pensar: não, pastor, foi sorte. Salomão deu certo na vida porque teve sorte. Nasceu no berço de Davi, nasceu num berço rico. Quantas vezes a gente fala a mesma coisa, né, gente? Deu sorte. Eu me lembro que uma vez uma pessoa, a gente estava conversando pela internet, eu me lembro, nunca vou esquecer disso. Ela falou para mim: Fábio, você teve sorte de nascer num lar e ter tido bons colégios particulares, ter estudado em boas escolas, ter frequentado boas universidades. Eu olhei para ela e falei: pobre inocente, sabe de nada, inocente. Eu nasci num lar de classe média baixa, eu estudei em colégio estadual, eu nunca fiz uma faculdade de pública, eu a vida inteira batalhei muito, só que tem uma coisa: não foi sorte. Eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, eu trabalhava durante o dia, eu estudava durante a noite, eu acordava de madrugada. Quantas vezes eu acordei 4 horas da manhã para preparar material, para os alunos estudarem? Então não, meu irmão, não é sorte o que diferencia alguém que consegue de alguém que não consegue. Talvez você vai falar: pastor, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, Davi colocou um monte de gente para trabalhar com ele. É verdade, Salomão tinha uma excelente equipe, mas será que a equipe faz tudo para ele? Ou será que não há virtudes individuais em Salomão que fizeram com que a equipe trabalhasse bem? Você percebe? Gente, o que fez com que Salomão conseguisse alcançar o sonho de Deus para a vida dele? E eu não me esqueci do tema, que é falar ao seu coração sobre discipulado. No primeiro momento eu vejo a importância do pai. Eu olho para esse texto e vejo no primeiro momento a importância do pai. Você que me acompanha online, você que está aqui, tem um grupo de pessoas aqui comigo, que é o pessoal da técnica. Se você quer anotar isso, anota. Primeiro, a importância do pai. Você que me acompanha online, escreva aí no comentário: a importância do pai. Se você olhar comigo os versículos 9, versículos de número 11, versículo de número 13, versículo de número 14, você vai ver que Davi está transmitindo para o seu filho a
planta. Ele fala, Salomão, eu entrego para você a planta do templo. Davi fornece instrução, ou seja, conhecimento para executar a missão que foi dada. Escreva essas coisas, guarda isso no seu coração, para você meditar depois. Davi provê recursos para o seu filho. Davi motiva o seu filho. E por fim, Davi intercede pelo seu filho. Vou repetir para você. Davi dá a planta, o projeto, o sonho. Davi fornece instrução. Davi provê recursos, motivação. E Davi também intercede pelo seu filho. Pais que querem que os seus filhos cheguem mais longe do que eles, precisam entregar um sonho no coração do seu filho. Pais que querem que os seus filhos caminhem além da onde ele caminhou, cheguem além da onde ele chegou. Você precisa nutrir sonho no coração do seu filho. Quantos pais não nutrem sonhos no coração dos seus filhos? Às vezes sufocam os sonhos no coração dos filhos. Deus está falando hoje, irmãos. Pai planta sonho no coração do filho. Como pastor dessa igreja, eu tenho tentado plantar sonho no coração das pessoas, tentado colocar um sonho no coração deles. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu tenho tentado colocar dentro do coração das pessoas. Deus tem um projeto, Deus tem um sonho, a gente tem como mudar a história, a gente tem como fazer algo diferente. Irmãos, eu creio, e porque eu creio, eu declaro: deixe Deus plantar o sonho no seu coração. Sabe, a gente precisa aprender a trazer o filho para perto da gente e ministrar o propósito de Deus no coração deles. E aqui eu entro dentro da esfera espiritual também. Filhos espirituais, que precisam que a gente plante sonhos no coração deles. Vai, meu filho, sonhe. Sonhe em Deus, você vai ganhar vidas. Sonhe em Deus, você vai ser um empresário bem-sucedido. Sonhe em Deus, você vai ter uma família feliz. Não importa se a história da sua família é uma história de fracasso, a sua história de família vai ser um sucesso, aleluia. Davi disse a Salomão: Salomão, você é escolhido por Deus. Uau! O pai chega para o seu filho e diz: meu filho, você é escolhido de Deus. Você não é um erro da natureza, você não é um acaso do destino. Você é um projeto de Deus, você é escolhido por Deus. Deus tem algo na sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja é esse ambiente familiar, onde as pessoas entendem que elas são escolhidas por Deus. Deus tirou elas da onde elas estavam, tirou da perdição, tirou de uma vida sem sentido, tirou de um caminho distante, trouxe eles para perto e colocou no coração deles um sonho, porque eles são escolhidos por Deus. Você pode escrever glória a Deus aí, gente? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para você o que está no meu coração. Eu espero que sim. Os pais precisam prover os recursos materiais e espirituais para os seus filhos. Os pais precisam, Davi, você olha o versículo 11, o versículo 13, o versículo 14, determinou o peso de ouro
para todos os utensílios. O versículo 15, o peso de ouro para cada candelabro. Versículo 16, o peso de ouro para cada mesa dos pães consagrados. Versículo 17, o peso de ouro para os garfos. Versículo 18, o peso de ouro refinado para o altar de incenso. E versículo 19, disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Salomão, o que eu estou entregando para você é algo que eu recebi da parte de Deus. Meu filho, sonha isso, planeje isso, projete isso, deixe isso descer dentro do seu coração. Pais precisam gerar um ambiente que provê de provisão espiritual para os seus filhos. Pastor, seja prático, pelo amor de Deus. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Leia a Bíblia com seu filho. Ore com seu filho. Gere riqueza espiritual no coração do seu filho. Traz ele para perto de você. Deixa ele ver as experiências que você está tendo com Deus. Está passando por um momento difícil? Ora, deixa ele participar da oração junto com você. Quantas vezes, gente? Quantas vezes lá em casa, a gente chamou a família, reuniu a família, e as crianças, e a gente compartilhou e disse: gente, vai ser assim. Se Deus prover, a gente faz. Se não prover, a gente não faz. Humanamente o pai já está avisando para vocês, provavelmente nós não vamos fazer. O pai geralmente é mais racional. Eu me lembro que algumas vezes a Julinha pequenininha ou a Rebeca dizia: mas o pai deixa eu orar? Deixo. Ora. E aí elas vão tendo as experiências dela. Pai, mãe, faça isso. Igreja, gente boa, discipulado é isso. É você compartilhar com as pessoas, fazê-las participar desse momento, para que elas tenham as experiências delas com Deus. Quanto crente já antigo da igreja não tem experiência mais com Deus, gente? Você tem que ter uma experiência nova com Deus. Você tem oração respondida? Coloca aí: eu tenho, pastor, Deus está respondendo. Oração. Pais precisam incentivar os seus filhos, motivar os seus filhos. Tem muito pai que não dá uma palavra de incentivo. Falando de pai, mas tem pai e mãe, gente. Não inspira o filho. Você tem que inspirar seu filho. Seu filho vai olhar para você, vai falar: eu quero ser uma mulher, um homem de oração como meu pai. A sua filha vai olhar para você, vai falar: eu quero ser uma mulher de oração como mamãe. Eles vão olhar para a gente e vão falar: meu Deus, eu quero ser um homem, uma mulher como eles foram. Eu quero ter um casamento como eles tiveram. Me lembro de uma vez que eu falei para minha mãe, falei: mãe, falei para o meu pai, disse: o casamento dos meus pais não foi perfeito não, gente boa. O casamento deles terminou. Mas cheguei para o meu pai e falei para ele, antes dele falecer, deu tempo de falar para ele: se eu conseguir ser o pai que o senhor foi quando o senhor esteve dentro de casa, eu me dou por um pai realizado. Já olhei para minha mãe, escrevi para minha mãe e disse: mãe, a senhora me ensinou a não desistir nos momentos difíceis da caminhada. Com a senhora eu aprendi a perseverar, mesmo quando o mundo inteiro cai e a gente não sabe o que fazer, mas a senhora perseverou, e porque a senhora perseverou, eu aprendi a perseverar na vida também. Irmãos, Davi pode ter fracassado com todos os seus filhos, mas com Salomão ele acertou. Com Salomão ele trouxe Salomão para perto e falou: meu filho, deixa eu colocar dentro do teu coração um sonho. Deixa eu colocar dentro de você um projeto. Vem cá, deixa teu coração bater,
no mesmo ritmo que o meu. Deixa o sonho que está no coração do pai pulsar dentro do teu coração também. Esse é o primeiro motivo que eu vejo que Salomão alcançou sucesso. E nós, como igreja, nós precisamos fazer isso como comunidade, gente. Esse é o maior desafio que eu vejo hoje, é a gente conseguir imprimir dentro das pessoas esse mesmo sonho, esse mesmo desejo, essa mesma vontade. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou servir a Deus. Está todo mundo desesperado, mas eu vou manter a calma em Cristo Jesus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Segundo momento, primeiro momento então, a importância do pai. Segundo momento, gente, a importância do posicionamento do filho. Presta atenção nessa história. A história da sucessão do reino de Davi é uma história de brigas. Os filhos se matando, literalmente, os filhos se matando tudo. Um brigando, o outro trapaceando, o outro matando o outro. O outro perseguindo o próprio pai, dizendo: esse negócio aqui é meu. Dividindo o reino. Vocês vêm comigo aqui, meu pai já era, o tempo do papai já passou. E no meio desse negócio todo aí, gente, Salomão é desaparecido no texto. Você lê o texto, você não vê Salomão. Está todo mundo brigando e querendo, mas Salomão está na dele. Salomão está quieto. Tudo muda quando Salomão toma uma posição. Até então está todo mundo brigando, todo mundo fazendo um monte de coisa, etc. e tal. A Bíblia não mostra Salomão. Nem quando Deus fala para Davi: Davi, o sucessor é Salomão. Nem ali você vai perceber Salomão se apresentando. Mas tudo muda quando Salomão se apresenta para ser rei. A partir dali, Salomão acolhe a instrução do pai. E isso desperta ele para o projeto de Deus para a vida dele. E aqui eu entro dentro do discipulado. Aqui eu entro dentro dessa dimensão que eu estou querendo trabalhar com vocês. A mensagem de hoje não é como conquistar, a mensagem de hoje é como crescer em Deus. Salomão acolhe a instrução do pai, e isso desperta ele para o projeto de Deus. Irmãos, as pessoas precisam se deixar ser ministradas dentro do coração. As pessoas precisam se deixar ser transformadas dentro do coração. Falo para vocês como quem tem 47 anos de vida e quase 20 de ministério. Já vi muita coisa, gente boa. Fui professor de seminário, diretor de seminário, e eu posso falar com propriedade para você. A geração atual, cada um quer fazer conforme vem na sua cabeça, aquilo que dá na sua cabeça. E é esse o motivo de algumas confusões que a gente está tendo. Pessoas que querem fazer, mas não se deixam ser transformadas. Ali na frente servem por motivo de escândalo para o Evangelho. Sim ou não? Esses dias atrás eu vi um negócio que para mim já escandalizou. Aí eu fico imaginando, um jovem que se converte, vê o outro falar um palavrão e falar: quero falar do Evangelho. Como é que coaduna essas duas questões? Um palavrão e querer falar do Evangelho. Aí ele vai achar e falar: não, é normal, daqui a pouco está todo mundo falando palavrão em cima do altar, né?
Isso é reflexo de pessoas, cada um quer fazer a coisa conforme a sua cabeça, a sua vontade, e não querem se deixar ser ministrados. Ninguém é autoridade. A autoridade na minha vida é Deus, ninguém mais. Irmão, vai para a Bíblia. Deus deu pastores, que é para cuidar das ovelhas. Deus deu mestre, que é para ensinar as ovelhas. Deus deu evangelistas, que é para evangelizar as pessoas. A cada um Deus distribui um dom, e todos eles servem para a edificação do corpo, gente. Não, eu não preciso de pastor. Aí a Bíblia fala que cada um arruma pastores para si, profetas para si, para falar aquilo que agrada o coração deles. Salomão, Davi chegou para Salomão e disse: meu filho, você é escolhido de Deus. Você já imaginou o negócio? Dá licença aqui, gente. Sou escolhido de Deus? Você é escolhido de Deus, meu filho. Então acabou. Xará, agora eu sou o cara. Para ti deu, acabou. Agora eu faço tudo conforme a minha cabeça. Manda matar aquele, manda não sei o quê, manda não sei o quê. Diz a Bíblia que a primeira atitude de Salomão: eu sou escolhido de Deus? Você é escolhido de Deus. Eu vou ser rei? Você vai ser rei. Eu vou ter domínio sobre tudo isso aqui, todo esse povo aqui vai me servir? Todo esse povo aí vai te servir. Essa turma toda que o Senhor arrumou aí, é para me servir? É para te servir, meu filho. Diz a Bíblia que Salomão pegou, e a primeira atitude dele foi dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não sei conduzir esse povo. Me dá sabedoria, porque eu não sou capacitado para essa missão. Me dá sabedoria, porque a responsabilidade que o Senhor está colocando sobre os meus ombros é pesada demais. Me dá sabedoria. Você percebe a diferença? Você é escolhido por Deus. E eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite. Meu irmão, você é escolhido por Deus. Deus tirou você do pecado. Deus tirou você da lama. Deus está mudando a história da sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus tem um propósito com a sua casa. Deus tem um propósito na sua família. Você é escolhido por Deus. Como pastor da sua vida, eu quero orar hoje por você e dizer para você: dobra os seus joelhos. Dobra os seus joelhos e clame a Deus sabedoria, para que o seu coração se torne um coração ministrável, um coração ensinável, um coração que não vai se perder, porque ainda que você tenha começado um pouco, se você permanecer fiel, você será posto no muito, porque o seu coração não está na circunstância, nem na situação, o seu coração estará em Deus. Queria chamar o ministério de louvor, sentindo de orar por você nesse momento. Tinha mais coisa para falar, mas o que importa não é o que eu escrevi. O que importa é aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite. Você tem um chamado, meu filho. Você tem um propósito, minha filha. Mas você precisa deixar o seu coração ser ministrado. Você precisa deixar o seu coração se transformar num coração ensinável. Eu sei que conectado conosco tem pessoas que nunca ouviram uma palavra de incentivo do seu pai ou da sua mãe, talvez nunca ouviram uma palavra de incentivo do seu pastor, da sua liderança.
Tudo que você experimentou foi podas, foram cortes. Quero orar por você. Quero ministrar sobre você um tempo novo, um tempo de favor, um tempo onde o seu coração vai estar sarado, vai estar curado, para que você possa viver o que Deus planejou para você viver. Mas você precisa entender que assim como o Pai provê, coloca o sonho no coração do seu filho, o seu filho também precisa deixar com que isso entre dentro do coração dele. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sonhe com as coisas de Deus. Sonhe, sonhe, planeje. Eu conheci um jovem que ele disse: eu não vou pregar, mas eu vou ser um mantenedor. Esse era o sonho do coração dele. E hoje ele é um mantenedor. Nem todos irão pregar, nem todos subirão no altar, nem todos evangelizarão, mas nós precisamos encontrar o nosso lugar no corpo e viver para a glória de Deus. Queria que o Ministério de Louvor entoasse uma canção. Eu volto para orar por você.